Então a água vai caindo nos tubos, né? Cada vez que um cano se ramifica, cada lado recebe a mesma quantidade de água. Quantos litros de água chegarão até o reservatório Y? Certo. Daí tu dividiu 296 por 3, né? E colocou ali que a resposta era 213, é isso? Sim, eu dividi 296 por 3. Aham. Por 3, porque tem 3 espaços para água sair. Aí depois eu fui juntando e o cálculo que chegou mais perto foi de 213. A tua lógica tá boa. Bem, vamos lá. A água entrou no tubo. Metade vem para um lado, metade vem para o outro. A gente poderia pensar dessa forma, né? Sim. Então vai ficar 296 dividido por 2, 148 para cada lado. 148 aqui, 148 aqui. Daí vai vir metade para cá, metade para cá. Metade de 148. 98. Metade de 148 é 74. Ah, tá. Então vem 74 para cá, 74 para cá. Agora, aqui também vai se dividir. Vem 74 para cá, 74 para cá. Então, nesse tubo, vai cair 74 mais 74 mais 74. Que, vamos ver quanto é que dá? 222, tá? Tá errado. Eu também não pensei nisso. Por quê? Porque eu acho que tu não prestou atenção nisso aqui, ó. A cada vez que o cano se ramifica, cada lado recebe a mesma quantidade de água. Tu só pensou na água no final ali. Mas na realidade tem ramificações diferentes, né? Ó, vem metade para cá, metade para cá. A metade que veio para cá vai ser repartida metade, metade. E a outra metade aqui, metade, metade. Então, por aqui sai só 74 litros. Não sai o 98 que tu pensou, né? Porque se ramificou 2 vezes, certo? Sim. Então, esse é o problema, tá? Esse foi seu erro. Faltou cuidado com os detalhes do enunciado. A próxima. Entendeu o problema ali? Conseguiria fazer de novo? Sim. Então tá bom. Então tu percebeu o teu erro, né? Percebi. Então tá bom. Uma fita com 300 centímetros de comprimento foi dividida entre os irmãos Clara, João e Guilherme. Clara recebeu 1/3 da fita, João recebeu 2/5 e Guilherme recebeu o resto. Qual o comprimento da corda recebido por Guilherme? Tu chutou essa ou tu teve alguma ideia? Eu tive uma ideia. Ah, é? Primeiro eu coloquei o C de Clara, 1/3. Aham. 1/3 de 300, né? 1/3 de 300. Isso. Que é 100. Isso. Aí depois eu coloquei o J, que é o João, que é 2/5. 2/5 de 300. Depois eu coloquei o G de Guilherme, coloquei o resto e o X, né? Que é o número que a gente não sabe. Certo. Daí, o que rolou? Primeiro, eu dividi, já que eu já sei que 300 dividido por 3 é 100, então eu fiz esse cálculo, mas não precisa nem falar, né? Aí Não precisa nem falar, verdade. eu dividi 300 por 3, que deu 100, que é o da Clara. E aqui deu 120 no João. Aí depois, no João, eu dividi 300 por 5, que deu 60. Multipliquei por 2, deu 120. O João, 120. Perfeito. Aí, eu coloquei 300 menos... Calma aí. Menos 100, menos 120, vai ser igual ao X, né? Tá errado, calma. Bem, você pode pensar que o 300, que é tudo, é igual a 100 mais 120 mais Eu X. fiz errado.
Tu errou a conta, porque não é 180, é 80, né? É. Você perdeu... Eu coloquei um centímetro da Clara junto com o centímetro do João. Mas eu coloquei 60 centímetros, não 120. Pois é. Você Aí eu errou um fiz detalhe. 300 menos 120, que deu 180. Que deu 180. Mas era 80 a resposta, né? Mas era 80. Né? 300 igual a soma dos dois aqui, que deu 220 mais x. Então, quanto que falta para 220 dar 300? 80. Por isso que a resposta tinha que ser 80. Então, foi falta de atenção aí. A conta que tu fez estava certa, né? A lógica. A lógica da conta estava certa. Mas tu errou um detalhe, né? De continha. Que pena. Que pena. Para a próxima. Ricardo comprou 20 revistas que custam R$10 cada uma e gastou todo o seu dinheiro. Então ele tinha 20 vezes 10, R$200. Né? Não faz sentido? Se ele comprou 20 revistas que custam 10 cada e gastou tudo, ele tinha R$200. 20 vezes 10, 200. Sim. Se cada revista custasse R$1 a menos, Ricardo poderia comprar com a mesma quantia 3 revistas a mais, não lhe restaria nada. Essa foi sua resposta. Você chutou ou você tentou? Aí eu chutei, porque eu fiz um monte de cálculo e eu não entendi. Ah. Tá bom, a questão é, tu sabe que ele tem R$200, certo? Sim. Então, 200. Se cada revista custar 9, né, que é o que tá pedindo, R$1 a menos, então vou colocar N vezes 9. Né, porque 200 vai ser igual ao número de revistas que você pode comprar vezes o preço de cada uma. Não é mesmo? Sim. Não é isso que você faz quando você vai no mercado? Ah, eu quero comprar chocolate. Cada chocolate está R$5. E eu só tenho 15. Então eu pego 15, divido por 5 e descubro que eu posso comprar 3, certo? Sim. Que é a mesma coisa. Eu vou no mercado, eu quero comprar uma revista, que está R$9. E eu só tenho 200. Então eu faço 200 dividido por 9. Isso vai ser igual ao número de revistas que eu posso comprar, certo? Sim. Então agora você tem que dividir o 200 por 9. Bem, se tu fizer a divisão, né? Você vai ter que pegar o 20, daí você vai lembrar que 9 vezes 2 dá 18. Cai o 0, 9 vezes 2 dá 18. Daí não tem mais o que descer, acabou a conta com esse resto 2, né? Certo? Sim. Deu 22. Significa que você pode comprar 22 revistas e ainda vai te sobrar R$2. Tá. Então você pode comprar 2 revistas a mais, não 3 revistas a mais. Né? Porque o cara tinha comprado 20, certo? Sim. E aqui deu 22, então 2 revistas a mais, beleza? Aham. 2 revistas a mais e sobra R$2. Entendeu o que eu fiz, cara? Sim. Então tá bom. Eu fiz aqui uma conta que tu faz mentalmente quando você vai no mercado comprar qualquer coisa para ti. O dinheiro que você tem vai ser igual ao quanto custa cada uma vezes a quantidade que você pode comprar. Você divide e descobre. Né? Por exemplo, se eu te perguntasse, se eu dissesse que tu tem R$50 e tu quer comprar com esse dinheiro com chocolates que custam cada um, sei lá, 5. Quantos chocolates tu poderia comprar? Calma aí, eu tenho quantos reais? 50, né? 50. E cada chocolate custa 5. 10. Bem óbvio, né? Tu percebe isso como? Sabendo que tu tem que dividir o dinheiro que tu tem no total pelo quanto custa cada um.
Aqui foi a mesma coisa, tá? Eu dividi o dinheiro que tinha no total por quanto custava cada revista nessa situação. Aí dava para fazer também, hein? Por que você viajou nessa? Isso aí era tranquilo. Quando eu leio parece difícil, mas quando eu tô fazendo aqui na aula é fácil. Pois é. Por isso que durante a aula eu peço tanto para tu fazer tudo. Porque se eu só ficar te mostrando as coisas, você não vai entender. Você não vai nem Essa pegar daí minha eu lógica. entendi. Certo. Depois eu vou bolar um monte de questão parecida, então. Vamos ver se você pegou a ideia mesmo. Vamos ver essa. Clara possui em seu cofre R$ 650 e sua irmã Aline 930. Sabendo que Clara coloca no seu cofre 50 a mais todo mês e Aline coloca 30, quantos meses elas terão a mesma quantidade guardada? Chutou ou tentou fazer de algum jeito? Eu fiz aqui. Eu coloquei, já que tem as opções até 11 meses, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Nossa. 11. Aí eu fui colocando, né? A Clara e a Deve Aline. ter perdido metade do tempo da questão só nisso, né? Da Sim, tua prova toda, só nisso, né? sim. Aí eu coloquei os números no meio, até o 11. Coloquei 50 e 30, 50 e 30, 50 e 30. E fui adicionando até que chegou no 9, que deu 1.200, os dois. Não, não é assim que você tem que fazer. É por Né? isso que desde as nossas primeiras aulas eu estava te ensinando aquele negócio de equaçãozinha, equação com x. Por quê? Porque vamos pensar assim, a Clara. Vamos dizer assim, o dinheiro da Clara. Então vamos colocar aqui, dinheiro da Clara, ok? O Sim, dinheiro da Clara é 750 mais o quê? Mais R$ 50, porque ela coloca reais, R$ 50 todo mês, certo? sim. Então o dinheiro dela vai ser 750 mais 50 vezes o número de meses. Não faz sentido? Por exemplo, se o N ali fosse 2, ou seja, se ela está guardando há 2 meses, quantos reais ela teria? Né? 800, não, 850. Isso. Então tu pegou a ideia. Agora eu vou colocar o dinheiro da Aline. 930, porque é o que ela tinha originalmente, mais, de acordo com o anunciado, como ela coloca 30 todo mês, 30 vezes N, certo? Sim, Por exemplo, se ela guardar 10 meses, vai ser 930 mais 300. O problema está pedindo quantos meses elas terão a mesma quantidade guardada. Né? Porque apesar da Aline ter mais grana, originalmente ela recebe menos por mês. A gente quer que o dinheiro das duas seja igual, é o que está pedindo enunciado. Então a gente iguala os dinheiros, tá vendo? Dinheiro da Clara é igual ao dinheiro da Aline. Mesma quantia. Mas o dinheiro da Clara é essa equação aqui, ó. E o dinheiro da Aline é essa. E aí, para não ficar a prova toda numa questão só, eu te falei isso, hein? Tinha que cuidar para não perder teu tempo todo numa questão só. Você vai resolver essa equação. Você vai encontrar o valor do N, isolando o N, que nem eu te ensinei lá nas nossas primeiras aulas. A gente passa tudo que tem N para o lado esquerdo e quem não tem para o lado direito. Lembra que eu fiz isso? sim. Então, todo mundo que tem N vai para o lado esquerdo. 50N. E o 30, como é positivo, vem para o outro lado negativo. Do lado direito fica só os números sem N. Como 750 estava do lado esquerdo positivo, vem para cá negativo. Tu deve lembrar isso lá das nossas primeiras aulas, né? Sim. Quanto que fica 50N menos 30N? 20M. Isso. E 930 menos 750, dá quantos? Eita. Faz a conta aí.
180. 180. Então agora, como o nosso foco é encontrar N, ou seja, a quantidade de meses, é só fazer a divisão. Vou até te dar uma dica. Como tem 0 aqui e 0 aqui, corta. O N vai ficar simplesmente 18 dividido por 2, que é 9. Você teve que fazer muita conta até chegar no 9, né? Sim, mas é o mesmo resultado. É o mesmo resultado, mas não adianta você ficar tipo metade do tempo da prova numa questão só e acertar ela. Você precisa acertar as outras, né? Sim. Então, cuidado, tá? Como eu te falei na aula passada, você não pode perder muito tempo numa questão só. Senão, né? Problemas. Você vai acabar não conseguindo fazer o resto, né? Que vai ser bem triste. Então, beleza? Resolver equação. Aquilo ali, claro, né? É matéria do 8º ano, 9º ano, tu tá no 6º ainda, né? Quinto. Tá longe ainda de aprender isso. Longe, longe, longe. E essa aqui, que é enunciado grande, né? Tu chutou essa ou tentou fazer? Deixa eu ver. Eu tentei fazer. Tentou fazer, legal. Vamos ver como é que é. Amigos Marcos, Murilo, Rafael, Ricardo e Ronaldo irão viajar em um carro que possui 5 bancos. 2 na frente, onde um é o banco do motorista e 3 na parte de trás. De quantas maneiras diferentes... Ó, esse negócio de quantas maneiras diferentes eu te falei na última aula, hein? Te falei. Que era para fazer multiplicações, lembra? Quantas maneiras diferentes você multiplica as possibilidades. Por exemplo, se tu tem 2 camisas e 2 calças, quantas são as possibilidades diferentes de você se vestir? 2 vezes 2. Tu tem 4 formas diferentes de se vestir. Pode pensar aí todas as formas. Vai dar isso. De quantas maneiras diferentes os 5 amigos podem sentar-se no carro para viajar se Murilo e Ronaldo sabem dirigir? Marcos deseja viajar na frente e Rafael e Ricardo querem viajar lado a lado, sentados no banco de trás. Essa questão é difícil, cara. Eu tenho uma pergunta. Diga. Um jeito, e se isso pode ser um jeito, né? Um jeito fácil de resolver com a multiplicação que você falou, né? Aham. E se fizer, né? Tem 5 bancos. 2 na frente e 3 atrás. Se fizer 2 vezes 3 é 6. A resposta que eu coloquei é 6. Tem que tomar cuidado que não é bem assim, né? Porque tu pode ter caras diferentes na frente, né? Pode ter 2 diferentes dirigindo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer parecido com o que tu fez, frente e trás. Na frente tem 2 caras, assim, e aqui atrás tem 3, beleza? Sim. O enunciado falou que só Murilo e Ronaldo sabem dirigir, então só tem 2 caras que podem dirigir, certo? Vamos dizer que o primeiro aqui é o motorista e aqui é o passageiro, ok? Como tem só 2 caras que podem dirigir, 2 aqui. Ou vai o Murilo ou vai o Ronaldo ali. 2 possibilidades, certo? Sim. Então tá aqui. Murilo e Ronaldo. Coloquei as 2 possibilidades. O Marcos deseja viajar na frente. Sendo assim, o passageiro obrigatoriamente é o Marcos. Então só tem uma possibilidade para ser o passageiro da frente. O Marcos, certo? Sim. Beleza. E Rafael e Ricardo querem viajar lado a lado, sentados no banco de trás. Rafael e Ricardo querem viajar lado a lado. Beleza. Então tu tem algumas possibilidades para fazer o Rafael e o Ricardo ficarem um do lado do outro. Ó, eu coloquei aqui na prova, né, quando eu fiz, eu coloquei que nem você, mas eu coloquei assim, dirigir e atrás. Aí tem 2 opções na parte da frente que é no dirigir. O Murilo e o Marcos ou o Ronaldo e o Marcos. Atrás pode ser o Murilo, o Rafael e o Ricardo ou o Ronaldo, o Rafael e o Ricardo.
Vamos ver. Tô dizendo que tá errado. Só tô pensando na forma mais direta de fazer. A questão é, o Rafael e o Ricardo querem ficar juntos. Então, tu tem duas possibilidades, né? Se o Rafael fica... Aqui pode ficar o Rafael ou o Ricardo, certo? Sim. Mas aqui é obrigatório se ficar o Rafael ou o Ricardo, aqui que fica o Ricardo ou o Rafael. Só tem uma possibilidade. Se tu quer que eles fiquem lado a lado. Sim. Assim eles vão ficar lado a lado. E quem sobra pro último é o outro cara, né? Eu nem lembro mais quem é. Então essa é a primeira possibilidade. Primeira combinação de possibilidades. Só que tu tem outras possibilidades ainda. Aqui continua sendo os mesmos para dirigir, aqui continua sendo o mesmo. E agora acontece o seguinte. Digamos que o teu cara que tá nem aí para todo mundo não fique no canto. Ele fique no primeiro canto. No lugar onde ficou o Rafael e o Ricardo primeiro. Aqui vai ficar o Ricardo ou o Rafael. E aqui fica o Rafael ou o Ricardo. Então tu tem essa soma de possibilidades aqui. É uma soma. É a situação onde o amigão ficou no canto direito e o outro ficou no canto esquerdo. O Ronaldo, né? Ou o Ronaldo fica no canto direito do carro, ou o Ronaldo fica no canto esquerdo do carro. Aqui tem todas as possibilidades possíveis, tá bom? Então a resposta vai ser a soma de todas elas. Como é tudo multiplicação, 2 vezes 1, 2. Vezes 2, 4. E aqui também, 2 vezes 1, 2. Vezes 2, 4. Então tu tem 4 mais 4. Tu tem 8 possibilidades. Mas isso também é muito difícil. É, mas é matéria, por isso que eu digo, é matéria do 8º, 9º ano, isso aí. Tu esqueceu de que o Ronaldo podia ficar num canto ou no outro canto, né? Tem que desenhar as coisas, por isso que eu falo que tem que desenhar as coisas. Assim Eu ficou bem desenhei claro. aqui. É, eu vi o seu desenho, ficou legal. Mas entendeu a lógica aqui? Tem que ler bem, tem que conseguir passar do português para o matematiquês. Né? Veja que eu explicando ficou bem óbvio, né? Sim. Pois é. Então é isso aí. Ou dirige o Murilo ou o Ronaldo, por isso tem duas possibilidades de motorista. Obrigatoriamente, o passageiro é o Marcos, por isso que é o verde aqui. E na traseira ali, o importante é que o Rafael e o Ricardo fiquem juntos. Então tu pode colocar o Ronaldo no canto, coloca o Rafael e o Ricardo num banco, o Ricardo ou o Rafael em outro. Aqui, se tu escolher um deles para cá, o outro obrigatoriamente vai ter que estar aqui. Colocou o Ronaldo no canto esquerdo, tem duas possibilidades aqui, o Rafael e o Ricardo. Mas se tu escolheu, por exemplo, o Rafael, aqui obrigatoriamente é o Ricardo. Se tu escolheu o Ricardo, aqui obrigatoriamente é o Rafael. Por isso que é uma possibilidade só aqui, enquanto aqui são duas. Então essa é a lógica. É fácil mesmo. Ainda mais para quem tá longe ainda dessa matéria, né? Tá aprendendo fração na escola? Isso aí, meu Deus, 1000 vezes mais difícil. Vamos para a próxima. E aí? Essa tu achou fácil? Sim. Sério? Eu vou estar errado de novo. Tu achou ela fácil? Achei. Um campeonato escolar de basquete, Rafaela fez o triplo dos pontos de Alice. Então, eu gosto de escrever as coisas, né? A Rafaela. Isso aqui é ponto da Rafaela, né? É 3 vezes o da Alice. Certo? Eu não sei qual é a quantidade da Rafaela. Mas eu sei que é 3 vezes a da Alice. Outra coisa também é que a Rafaela mais a Alice fizeram 96 pontos. E agora a gente quer saber quantos pontos a Rafaela fez. Eu posso falar como é que eu fiz? Claro. Eu peguei a 96 pontos, dividi por 3. A resposta foi 32. Então, 32 é o da Alice. Perfeito. Isso aí funciona também. Pode continuar. Aí depois, deixa eu ver.
para ter certeza mesmo, né? Eu fiz 32 vezes 3, que deu 96. Tá correto. Aham. Aí depois eu pensei em fazer 96 dividido por 4. Por quê? Calma aí que nem eu tô entendendo o que eu fiz, calma aí. Nessa partida, dividido por 3, 96. Tá bom. Tá, eu também não entendi por que eu dividi por 4, mas deu 24. Depois eu multipliquei 24 por 3 e deu 72. Nada a ver. Tu tava bem a hora que tu encontrou o começo ali, mas... Ruim, cara, ruim. Ó, o R é 3A, né? Por Sim, quê? Porque o que a Rafaela fez é o triplo da Alice. Então, como a gente sabe que a Rafaela mais a Alice fizeram 96, eu sei que 3 vezes o que a Alice fez mais o que a Alice fez é igual a 96. Certo? Faz sentido? sim. Então aqui tu tem o... Talvez tu chegue em alguma coisa. Ó, 96 dividido por 4. Só não gostei da ordem que você fez. Tu disse que 96 dividido por 4 deu quantos? 24. Opa! Não é que tu chegou na resposta? Como a Alice fez 24, a Rafaela fez 3 vezes 24, certo? Por isso que tu multiplicou por 3. Sim. Ó, tem que lembrar do que fez. Deu 72. Boa, garoto. Mas tem que Eu, lembrar do que fez, hein? às vezes eu não entendo o que eu faço. Eu tô fazendo atividade do nada. Me vem na cabeça de fazer dividido por 4, dividido por 9. É. Bem, aqui tu tem que entender o que aconteceu, né? O texto falou a situação. Rafaela fez 3 vezes mais pontos que a Alice, então Rafaela é igual a 3 vezes a Alice, e a Rafaela mais a Alice é 96. Como a Rafaela mais a Alice é 96, 3 vezes a Alice mais a Alice é 96. Assim tu encontra o que a Alice Ah, fez. agora eu entendi porque que eu coloquei o 4. Ah, é? Eu coloquei o 4 porque 1 eu dividi por 4, né? Porque um quarto desse é 32. Então, o resultado que dava do 96 dividido por 4 era era um terço do que a Rafaela fez. Aí eu multipliquei por 3 deu 72. Aham. Acho que foi isso que eu pensei na hora. Entendi. Próximo. Beleza. Então vamos para a próxima. Isso aí tu acertou. E quanto tu demorou nela, né? Mais importante. Pensado aqui é que você acertou. Vamos para a da Rebeca aqui. Essa aí, como é que foi? Deixa eu ver. Olha, foi um pouco fácil. Um pouquinho. Poxa. De cara, hein? Tá achando até fácil, que é isso. Vamos ver então. Rebeca possui em sua bolsa apenas notas de 5. Se possui um número primo de notas, ou seja, ela vai ter 2 notas, ou 3 notas, ou 5 notas, ou 7 notas, ou 11 notas, ou 13 notas, e assim vai. Ou 17, ou 21, ou 29, ou E 19, ou 21 não é 23. primo, né?
21 não é um número primo. Ih, 21 é 3 vezes 7, né? 3 vezes 7, 21. Então ele não é primo. Se Rebeca possui um número primo de notas e a quantia total em sua bolsa é um valor maior do que R$ 90 e menor do que 115, então o número de notas de R$ 5 que, de fato você já errou aqui, né? é, Porque 21 era o único número que não era primo, né? por isso que eu falei, eita, que eu sei que eu errei já. Muito bem. Ela tem apenas nota de 50 e ela tem mais. Ela tem valor maior que 90 e menor que 115. Então a quantidade de notas, que a gente pode chamar de N, está entre 90 e 115. Esse é um símbolo para dizer que o número está entre 90 e 115, tá? Tá. Beleza, só que tu tem que pensar o seguinte, né? Como é múltiplo de 5, né? Já que são R$ 5, várias notas de R$ 5, tu só pode ter tipo 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, certo? Bem, como está entre 90 e Ah, 115, já só sei que pode eu ter, resposta. entendeu o que eu quis dizer? Tu só pode ter 95, 100, 105, e é isso, e 110, né? Sim, E aí, tu já sabe qual é a resposta? sim, Qual? 19 notas. Ah, é? É porque aqui, ó, nos cálculos que eu fiz 19 vezes 5, Deu 105. Não, deu deu 95, né? 95, Isso. que tá em uma das possibilidades ali. Sim. Mas aí, para ter certeza que se essa estava certa mesmo, eu fiz 17, 21, 29 e 23 vezes 5. O Vacilou. 29 deu mais que 115, o 17 deu menos que 90, o 21 não pode, né, porque é número primo, o 23 eu nem fiz, porque não sei, mas eu também nem fiz. E o que ficou entre mesmo foi ou o 21, mas não pode, então foi o 19, que deu 95. Sim. Que pena, né? Ai, que droga, isso é muito difícil. Difícil nada, essa aí era fácil, meu. Essa aí era facinho. Bora lá, então. 95 aqui, você já entendeu a lógica do porquê. Vamos para a próxima. Eu recomendaria que, eu acho que não vai dar tempo, tá? Mas eu recomendaria que você tentasse refazer todas as contas nesse fim de semana. Tendo em vista tudo que a gente conversou hoje e tal. É, o meu pai acabou de falar aqui que que é, papai? Prova dia 6. Que prova? De decisão? Ah, não. É, a prova que eu vou fazer lá do Campo de Marte, né? Do Colégio Militar vai ser dia 6 de novembro. 6? Aham. Recomendo aí que você faça aí, hein? Faça as questões de novo, tá bom? Tá. Então vamos lá. A figura a seguir foi desenhada numa malha quadriculada onde cada quadradinho possui lado 1. Tá, cadê a pergunta? Vamos ver aqui. A área da região em cor mais escura é igual a. Ele quer saber a área desse losango aqui, né? Sim, Pois é. Por que você encheu de número? para poder fazer o cálculo direito. Nossa, mas sei lá, acho que não faz sentido nenhum que você fez, hein? Para mim faz. É? Então me explica aí como é que você fez. Já que cada quadrado possui um lado, eu pensei, se esse, se esse, esqueci, qual que é o nome dessa figura, né? Losango.
se esse losango aqui tá no meio, tá dividindo alguns quadrados, eu pensei, esse quadrado deve ser 0,50, deve ser metade de 1. Isso. Aí eu fui fazendo os metade dos quadrados. Ó, eu juntei. Mas eu não entendi por que tu escreveu tanto número, só isso. É pra saber cada quadradinho que era. Mas a área não tem nada a ver com isso. A É, área é só tu contar a quantidade de quadrados, né? Então tu tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadrados inteiros, certo? 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Acertei. Acertou. Então eu não entendi o porquê de tanto número, né? Mas tá certo, era só fazer isso mesmo. Vamos para 10. Usando apenas peças como a mostrada na figura a seguir, Zara quer fazer um quadrado inteiro sem buraco, sem que haja sobreposição de peças. Um quadrado, desenhou um cubo. Qual é o menor número de peças que ela pode usar para fazer um quadrado? Eu já sei. Você respondeu 8. Só que se tu fizer 8. Ah, é verdade. É tipo um Tetris isso aqui, né? Sabe monta-monta? O Tetris. Vê. Ele disse que não pode sobreposição, né? Então vai ter que encaixar assim. Só que isso aqui não é. Não é. Ficou meio mal encaixado, mas é porque senão o Paint não consegue fazer o que eu quero, né? A questão é que aqui tem duas peças, certo? Sim. Tu vai precisar de mais um negócio desse em cima para virar um quadrado, né? 20. Só que isso ainda não é um quadrado. É. Porque. Não é, porque ele tem 4, ó. 1, 2, 3, 4. Só que aqui pro lado a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Isso não é um quadrado, tem quantidades diferentes, né? Tem que ter mais uma linha ali em cima. É um quadrado. Então quantas Isso não é blocos um tem quadrado. aqui? Isso não é um quadrado. Claro que é. Ó, 1, Não, 2, porque 3, tá 4, 5, 10 e 4. Tá 10 8, e 8. 9, 10. Pô, é verdade. Por que tu achou que a resposta era 8? Porque eu fui contando e deu 8. Foi contando e deu 8? Normalmente deu 6. Na Quadrado. verdade deu 6, mas tu chutou 8. É, porque eu acabei fazendo errado. Aí eu coloquei um cubo, mas é pra ser um quadrado. Sim. Dá pra fazer um quadrado de 5, 5, 5, 5. É que a gente tem uma peça que é um Lzinho, né? Sim, A questão é que, com isso, é claro, a gente não consegue. A gente vai precisar de no mínimo duas dessa para fazer uma espécie de retângulozinho, que nem eu tinha feito antes. Certo? sim, Só que quando a gente olha esse retângulozinho aqui, a gente vê que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 por 2, né? sim. Isso é um retângulo. Isso é um retângulo. A questão é que
a única forma de a gente ter um negócio que é o quadrado, pelo menos a primeira forma, assim, possível, ser um quadrado, é se a gente tiver 10 carinhas. Tanto. Por que 10? Porque 5 vezes 2 é 10, ok? Sim. Tem 10. Agora a gente vai somando até dar 10, né, para cima. Por enquanto tem 2 só de altura. Vamos fazer ficar com mais. Por causa dos múltiplos, entendeu? Tu não aprendeu um negócio ainda chamado mínimo múltiplo comum, mas logo tu vai aprender. É por causa do mínimo múltiplo comum entre 2 e 5 ser 10, que é necessário que para virar um quadrado aqui, ou seja, tanto na vertical quanto na horizontal, ter a mesma quantidade, é necessário que seja 10 tanto na vertical quanto na horizontal, tá bom? Opa. Agora você pode contar que tem 10 na horizontal e 10 na vertical, certo? Sim. Agora sim. Essa é a forma com o menor tamanho possível. Por causa do mínimo múltiplo comum. Então, É 20. 10 vezes 10 é 100, né? Meu Deus do céu. Então tem 100 pecinhas verdes ao total, certo? Concorda Sim. comigo? Só que como cada pecinha aqui tem 5, então 100 dividido por 5 dá 20. É. Beleza? Uhum. Então tá bom. Então percebeu? Por quê? Por que tem que ser desse tamanho e não outro? Porque a gente percebeu que o retângulozinho aparecia com 2 de altura e 5 de lado. Por isso. Agora, vamos ver a próxima. Ó, vimos quase tudo aí nesse tempo de aula. Vamos ver essa aqui. E aí, como é que foi essa? Deixa eu ver. Cadê? Aqui. Gente, onde é que tá? E um carro fez um trajeto de 80 quilômetros em 40 minutos. Fácil. Fácil, meu, aí sim. Como é A que você fez? próxima que foi difícil. Opa. Essa daí eu fiz. Primeiro eu anotei 80 quilômetros é igual a 40 minutos. Isso aí. Isso não faz sentido nenhum, tá? Mas tudo bem. Pode Ele continuar. colocou isso, ele fez trajeto de 80 quilômetros em 40 minutos. Não, sim, eu entendi tua lógica. Só que uma coisa é comprimento, outra coisa é tempo, né? Mas eu entendi tua lógica. Pode continuar. Aí depois ele faria um trajeto de 240 quilômetros com a mesma velocidade. Ou seja, um trajeto 3 vezes maior, né? Sim, Daí você fez 40 vezes 3, né? sim, exatamente. Que deu Exatamente. 120. Deu 120, certinho. Aí Só que eu 120 coloquei, minutos não é 1 hora e 20 minutos, né? eu coloquei o ponto. Deu 120, né? Mas dá pra saber que se é por tempo, é 1 hora e 20. Não, 120 minutos não é 1 hora e 20 minutos. Não? Não. 120 minutos são 2 horas. Quantos minutos tem 1 hora? Me fala. Nossa, que droga. Não, desiste. Que é isso, cara. Eu vacilei. Cuidado, cuidado. Por isso que eles já trollaram ali, né? Na primeira já eles colocaram isso pra enganar o pessoal desatento, né? 1 hora tem 60 minutos, 2 tem 120. Mas foi bem, cara. Tu percebeu legal ali. Que era vezes 3. É isso aí. Vamos então ver aquela que tu achou difícil. Eu não sei se vai dar tempo de terminar, mas talvez eu te dou uma ideia e tu termina sozinho. Eu não sei se o meu pai mandou para você, mas é uma bem difícil. O quê? que é MABC igual a 40 graus e MBAC igual a MABC dividido por 2? É uma coisa que tu só vai ver no 9º ano. Então, isso daí, se eu acertei, sou Foi no abençoado. chute. Foi no chute. Ele tá perguntando os ângulos, daí tu tem que saber uma coisa. Que o somatório dos ângulos de um triângulo dá sempre 180. Ou seja, a soma desse ângulo, que é 40, mais esse que é x, mais esse aqui, tem que dar
180. Ok? Ele está falando que o ângulo ABC, ou seja, esse, por que eu sei que é esse? Porque o chapeuzinho está no B. 40. Beleza, foi o que ele colocou aqui. E o ângulo BAC, ou seja, esse, como é que eu sei? Porque o chapeuzinho está no A. É metade do ângulo ABC. Ou seja, esse aqui é 40, aqui tem que ser 20. Não está descrito aqui, ó, o ângulo ABC dividido por 2? Qual que é a metade de 40? 20. Pois é, que o ângulo do B tem que ser 20. Quer dizer, desculpa, o ângulo do A tem que ser 20. E agora que eu te falei que a soma dos ângulos de um triângulo tem que dar 180, quanto que falta para o x aqui para que mais 20 mais 40 dê 180? 120. 120. É isso. Não era tão cabreiro assim, né? Parece tão fácil, mas aí a escrita é difícil. Fica fácil na hora que você faz o cálculo. Acontece, cara. É uma fácil, só fazer 40 dividido por 2, que aí depois é só você fazer. Como é que é? Depois é só você fazer 180 menos Pra dar 60, que dá 180, isso aí. 120. Acabou, é isso, acabou. Pois é. Mas é matéria que tu não viu ainda, né? Então tu nem conhece essa forma de escrever o ângulo, né? Mas é Quando isso. eu olhei, eu pensei. Agora eu tô fazendo cálculo com alfabeto. Não entendi. Vai chegar uma hora na escola que tu só vai trabalhar com letra mesmo. Mas é isso. Ó, de novo. Hoje você joga videogame aí, come qualquer coisa. Amanhã, quando você tiver um tempinho livre, tente refazer todas as questões sozinho. Tenta olhar o mínimo possível que a gente fez hoje. Se tu não conseguir, tu olha, tá bom? A gente olhou quase todas as questões. Vimos todas. Então tá. Tchau, valeu! Tchau.